estava me esquecendo disso. Então vamos lá. Então eu vou falar sobre os princípios para o sistema de proteção. Eu tinha dado uma pincelada nesse assunto na aula passada, tinha falado especialmente a respeito de alguns critérios para o sistema de proteção, como velocidade, confiabilidade, seletividade, coordenação e etc. E isso leva, então, a outros conceitos, como zona de proteção, proteção unitária, proteção não unitária, e por aí vai, né? Então, a gente vai começar a falar sobre isso agora, né, e vamos encaminhar a aula assim. Então, o sistema de proteção, na verdade, né, ele deve... Qual é o objetivo dele? O objetivo é isolar o equipamento defeituoso, né, de forma a minimizar os danos a esse equipamento. Ele deve sempre descobrir se o equipamento é defeituoso ou não, deve atuar de forma confiável sempre. Ele deve minimizar ao máximo a área desenergizada, quer dizer, se houver falha do equipamento de proteção que protege o equipamento primário, deve existir um outro sistema de proteção capaz de eliminar esse equipamento. Eventualmente, a atuação desse equipamento de proteção pode isolar um trecho maior de rede, mas esse trecho tem que ser minimizado, né? Isso para garantir, então, fornecimento de energia sem nenhuma intercorrência mais grave, né? Então, os princípios para o sistema de proteção. Opa. Os princípios básicos do sistema de proteção têm esse objetivo, né? Então, o objetivo do sistema de proteção é isolar o equipamento defeituoso de forma rápida, confiável e minimizando ao máximo a área desenergizada. Então, quando você fala de forma rápida, você está falando em conceitos como manutenção da estabilidade do sistema, né? Esse é o conceito principal de forma rápida quando se fala em sistema interligado. Então, estabilidade e redução de danos. Mas, normalmente, no sistema interligado, os critérios de estabilidade eles são mais rigorosos. Então, é capaz de você perder a estabilidade mais rapidamente do que danificar um equipamento quando de uma situação de curto-circuito, tá? Quando se fala em isolar o equipamento defeituoso, você está falando de apenas o equipamento defeituoso, né? Esse conceito aqui é um conceito de seletividade, né? Então, você deve ser capaz de identificar qual é o equipamento defeituoso e eliminar exclusivamente esse equipamento no momento que o defeito ocorre. Quando você fala em confiabilidade, deixa eu mudar a cor aqui, né, de um sistema de proteção, quando você fala que ele é confiável, você fala que ele é seguro, ou seja, tem segurança e não falha. Parecem conceitos complementares, mas não são. Mais para frente eu vou mostrar para vocês que não são, tá? E minimizando ao máximo a área desenergizada, né? Quer dizer, você pode ter aqui, nesse caso aqui, o que seria a retaguarda, né? Como eu não saberia falar valores de maneira exata para vocês,
mas eu participei de uma consultoria para digitalização de 2 bays de linha. As linhas já estavam construídas, tá? 2 bays de linha da CETEP no nível de tensão de 138 kV. E aí o bay de linha tem a proteção, tem o IED, né, que é o equipamento eletrônico multifuncional para proteger a linha com as diversas funções de proteção. Tem o equipamento duplicado na própria subestação, que tem exatamente a mesma função. Ele está ali para atuar caso o primeiro equipamento esteja defeituoso. Existe mais um equipamento controlando os automatismos da subestação, né, entradas e saídas de linhas e chaveamentos necessários para a manutenção. E esse painel com esses 3 equipamentos, ele estava replicado, aliás, eram 2 painéis que eram 2 bays de linha, e existia a conexão da parte digital desses painéis, nas saídas digitais, com os equipamentos primários, por meio de contadores rápidos, né? Obviamente, você tinha entrada do TC e do TP, isso vem direto do pátio, mas depois os sinais de trip, etc., são feitos por meio de contadores rápidos. Então, cada painel desse devia ter uma ordem de grandeza aí de mais ou menos uns 100 mil reais, talvez, isso em equipamentos, né? Sem engenharia, falando. E esse sistema, esse sistema da CETEP usava ainda ondas portadoras sob linhas de transmissão, né? Então, ou seja, tinha aquele sistema que eu mostrei para vocês, que você injeta um sinal de alta frequência na linha de transmissão e transmite informação de um terminal para o outro. Então, isso se chama OPLAT, né, ondas portadoras sob linhas de transmissão. Esse equipamento custava na faixa de uns 400 mil reais na época, né? Ou seja, o sistema de proteção, automação, supervisão e controle era metade do valor da OPLAT, menos da metade do valor da OPLAT. E se eu considerasse, então, as linhas de transmissão, esse custo fica exorbitante, né? Então, você passa aí de, talvez, de R$1 milhão para sistemas secundários, né? Esses sistemas auxiliares. Quando você vai para equipamento primário, isso vai para valores que são ordens de grandeza maiores, né? Quer dizer, 100 vezes maior, provavelmente, tá? Em linhas de transmissão mais longas, pode chegar a ser 1000 vezes maior. Isso aconteceu na última grande obra antes da reestruturação do setor, que foi a conexão de Tucuruí com Brasília, é o linhão que vem da usina até Brasília. Esse linhão, ele deve ter um nível de tensão de 500 kV, e na época ele custou algo em torno de 7 bilhões de reais. E os sistemas de automação, proteção e controle estavam na faixa de uns 10 milhões de reais. Então você percebe que a ordem de grandeza é bem maior, né? Bom, então esses são os princípios para o sistema de proteção. Vamos falar de cada um deles detalhadamente agora, tá? Então, vamos falar primeiro sobre velocidade. Então, quando se fala em velocidade de atuação, como eu já havia mencionado para vocês, é a velocidade que garante a redução de danos físicos aos equipamentos, né? E, obviamente, também reduz a possibilidade de qualquer blackout oriundo da perda de estabilidade entre sistemas, né? Quando você tem um curto-circuito, um circuito elétrico, né? Eu vou fazer um rascunhinho aqui. Imagina que eu tenha 2 equivalentes de TVNAN. O sistema interligado ele é muito mais complexo, tá? Mas vamos fazer uma representação desses 2 sistemas aqui, considerando que eu tenho cargas. Estou fazendo só o circuito de sequência positiva, né? Então, imagina que na barra local eu tenho uma carga local e tenho um TVNAN local, VTL. E aqui, portanto, eu tenho um V TVNAN local. Aí eu tenho uma linha de transmissão,
colocar o desenho de barra que é melhor. Então tem a carga pendurada nessa subestação. E aí eu tenho o terminal local, eu tenho uma linha que conecta, então, duas regiões de um sistema. Num sistema muito malhado, existem equivalentes de TVNAND de transferência. Normalmente eles têm valores elevados, tá? Chama de Z da carga local, Z da carga remoto. Aqui é o terminal remoto. Então, nos sistemas reais, você teria um TVNAN conectando esses dois pontos aqui, que não é a linha de transmissão, tá? Você teria isso, de fato. Mas se o sistema ele for um sistema em malha, porém uma malha fraca, como é a interligação era, agora é menos, tá? Já foi pior. A interligação Nordeste-Sudeste, né? Então você não tem capacidade de troca energética entre esses sistemas. Se eu tenho um curto-circuito franco nesse sistema aqui, o que acontece? Um curto-circuito franco significa que a tensão entre esses dois nós é exatamente a mesma e vale zero. E aí o que acontece? Se essa carga, os LC, demanda mais energia que o TVNAN local, aqui é o TVNAN remoto, eu esqueci de arrumar, peraí. Ou seja, se a carga local, do terminal local demanda mais potência que o TVNAN local é capaz de fornecer, e esse sistema só se mantinha porque parte da energia vinha do terminal remoto, no momento que eu tenho curto-circuito, eu desconecto eletricamente um sistema do outro, essa máquina aqui, ela vai frear, porque ela não consegue atender a demanda, essa máquina vai acelerar, porque ela não consegue atender essa carga, né? E o que deve ser feito? O controle aqui deve garantir que a máquina, o controle de velocidade deve garantir que a máquina reduza o input de potência elétrica, né, ou, na verdade, receba menos potência mecânica. Aqui não tem jeito. Ou você corta essas cargas aqui, uma parte delas, para manter o sistema íntegro, ou você vai perder esse sistema aqui. Acontece que você tem os TVNAs que interligam os dois sistemas, então você tem troca energética entre os dois. Olha que coisa linda. Uma máquina desacelerando e uma máquina acelerando. O que você vai ter? Você vai ter troca de energia mecânica entre as máquinas por meio de um link eletromecânico. Né? Então, se você não desligar rapidamente os sistemas, o que vai acontecer? Você vai perder estabilidade. Tá? Então, a velocidade de atuação serve para garantir a redução de danos aos equipamentos, mas também serve para garantir que o sistema se mantenha estável. Tá? Velocidade de atuação adequada. E aí eu não posso falar em velocidade absoluta aqui, porque a velocidade de atuação depende do nível de tensão e da potência de curto-circuito. Tá? Não é um parâmetro absoluto, é um parâmetro relativo. Então, a velocidade garante redução dos danos aos equipamentos. Meu filho está aparecendo aqui, então de repente vocês vão ouvir ele gritar aqui, viu, gente? Peço desculpas antecipadamente. Então, a velocidade garante redução dos danos aos equipamentos produzidos por estresse térmico ou mecânico, né? Embarramento, por exemplo, enrolamento de transformador, a depender da corrente de curto, você tem uma força de atração entre as espiras ou entre as barras do barramento que podem produzir retorções no metal utilizado no barramento, utilizado dentro do transformador. Tá? Então, além disso, garante manutenção da estabilidade dinâmica do sistema. No entanto, cabe ressaltar que os relés de proteção, que a gente chama hoje em dia de IED, né, são os modernos IEDs,
não tem tempo de verificar se atuaram corretamente. Quer dizer, não tem um double check, como eu falei na aula passada, né? Quando você transmite informação de um terminal a outro, né? Por exemplo, você está fazendo a transferência de um arquivo, você tem bits aí de checksum que você pode utilizar e solicitar pacotes, partes de pacotes que não chegaram corretamente, né? Quando você faz a transmissão via internet, inclusive, você divide em pacotes justamente para falar, olha, eu recebi o pacote 1, 2, 3, 5, 4 não veio direito, mando 4 de novo. De modo que você consiga recuperar a informação toda no terminal que está recebendo essa informação, né? Agora, proteção, não existe isso, né? Quer dizer, não existe o recheck. Se você for decidir qual é se a decisão inicial que você tomou está correta, imagina a situação estranhíssima, né? Você tem uma situação que você acha que é curto-circuito, você manda abrir o disjuntor, você fala, fecha de novo porque eu não tenho certeza. Aí mata alguém que estava lá no próximo ao defeito, né? Quer dizer, mandou abrir, tem que abrir depois tem que achar onde foi o defeito, né? Até porque se não tiver defeito, você vai correr o risco de religar, então você tem que ter certeza que não tem defeito. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Posso continuar? Precisam de um tempinho aí para anotar isso daí? Bom, vamos continuar. Estão me ouvindo, pelo menos? Ok, Lucas. Letícia, obrigado. Bom, outro conceito importante, e é o conceito agora que vem, né, de confiabilidade, que eu diria que é a parte da proteção que é interessante, dá para fazer umas análises bacanas, trata, né, daquela questão da segurança versus operação, né? Então, confiabilidade é a medida do grau de certeza de que um equipamento irá funcionar como deveria e não irá funcionar como não deveria. Parece estranha essa definição, né? Talvez fique mais claro agora. Então, nesse contexto, há duas situações de falha que um sistema de proteção pode estar sujeito. Então, se você está falando de confiabilidade, você tem que analisar quais são os modos de falha. Tá? Então, quando se fala em confiabilidade da proteção, você está falando da possibilidade de falha de operação e da possibilidade de falha de segurança. Então, falha de segurança é atuação indevida, ou seja, o sistema de proteção funciona, mas não deveria funcionar. Quando acontece, qual é a situação em que isso se caracteriza? Imagina que eu tenho um sistema de proteção que está protegendo um transformador. Na saída desse transformador eu tenho uma linha de transmissão. E aí eu tenho um curto-circuito na linha e a proteção do transformador elimina o transformador e a linha, por exemplo. Desliga o transformador quando o defeito foi na linha. Isso é uma falha de segurança, tá? Também chamada de security, tudo bem? Já a falha de operação é a falha quando o sistema de proteção deveria atuar e não atua. Quer dizer, o sistema de proteção de uma linha de transmissão não atua quando ocorre uma falha nessa linha de transmissão. Tudo bem?
esses dois tipos de defeito, eles devem ser evitados ao máximo. Acontece que, como é que você faz para aumentar, para diminuir a chance de ter uma falha de operação? Então, assim, vou deixar o meu sistema de proteção um pouco mais sensível, né? Então, por exemplo, se eu vou medir uma linha de transmissão e a minha proteção simplesmente é uma proteção de sobrecorrente, então vamos lá, corrente nominal da linha é 100 amperes. Se passar 1 ampere de 100 amperes, eu dou um curto. Eu dou um triplo para abrir o disjuntor porque é curto. Quando, na verdade, esse 101 amperes pode ser um motor ligando, ele vai permanecer nesse estado de energização que leva alguns ciclos do sinal até que a corrente reduza da corrente de curto-circuito para a corrente nominal do motor, e você mandou desligar a linha achando que era um curto-circuito na linha. Então, se você aumentar muito a sensibilidade do seu sistema de proteção, você pode passar a ter falha de segurança. Uma operação normal do sistema é entendido como uma falta. Né? Aí você fala, então eu quero reduzir a falha de segurança. Então eu vou dessensibilizar a minha proteção. Assim, então eu não vou atuar mais para 101 amperes, vou atuar para 200 amperes. Só que 150 põe em risco termicamente essa linha. Então pode ter uma sobrecarga, que nem é curto-circuito, no terminal dessa linha. Um motor, por exemplo, que está acionando uma carga mecânica maior daquela que ele tinha sido previsto, e essa corrente circula pela sua linha e você entende que aquilo não é uma situação defeituosa. Então não há atuação nenhuma, e aí a linha corre um risco aí de ter algum estresse térmico não previsto inicialmente. Então, essas duas falhas, elas acontecem, e a tentativa de reduzir uma dessas falhas pode produzir o aumento da outra e vice-versa. Tudo bem? Então, vamos descrever o que é cada uma dessas duas. Então, falha de operação, que é aquela que vocês pensam, em primeiro lugar, é quando o sistema de proteção não atua quando há um curto-circuito, ou eu falo muito também isso aqui, falta, tá? Sob sua responsabilidade. Isto é, dentro da sua zona de proteção. E eu não defini o que é zona de proteção ainda, tá? Já vou definir em breve. Já a falha de segurança, ela ocorre quando o sistema de proteção atua indevidamente, ou seja, quando não há falta no sistema protegido ou quando a falta não é de sua responsabilidade. Tá? Então, falha de operação é o conceito de dependability, tá? E dependability é o percentual de atuações corretas e falha de segurança tem a ver com o conceito de security, que é o percentual de não atuações indevidas. Ô, professor,
Oi. Como que você mede o percentual de não atuações indevidas? Porque se ele está funcionando certinho, ele está sempre não atuando indevidamente, né? Exatamente. Por isso que você faz o inverso. Se você atua indevidamente para 2 de 100 eventos, o seu security é 98%. Entendeu? Mas aí o que você considera o evento? É um evento de curto-circuito na rede onde existe esse sistema de proteção para o qual ele não é responsável pelo desligamento, então ele não produz o desligamento. Aí você considera o evento da rede inteira, então aí só O que evento é da tipo, rede para o qual aquele sistema de proteção foi configurado. Então, por exemplo, uma linha de transmissão pode ser protegida por uma função chamada função de distância. A função de distância mede a impedância vista pelo ponto de conexão dos TCs e TPs. Você consegue medir uma impedância. Ao medir a impedância, você consegue calcular o que você enxerga para frente, que deve ser a linha mais a carga. Se a impedância medida for menor do que a linha que você protege, você deve atuar, tudo bem? Acontece que você deve, esse equipamento ele deve proteger um curto, uma linha externa a ele, porque o equipamento que está na outra linha protegendo esse outro defeito, ele pode falhar, ele pode ter uma falha de operação, então você tem que atuar para cobrir a falha de operação do equipamento que realmente deveria atuar, tudo bem? Então você ajusta esse relé de proteção para atuar também na linha vizinha, que não é de responsabilidade dele, responsabilidade imediata, digamos assim. Agora, se ele atuar antes do equipamento que deveria proteger a linha, isso é uma falha de segurança, entendeu? Vai desligar, o sistema vai perder uma parte maior da rede do que deveria, ele vai permanecer seguro, digamos assim, ou íntegro, né, na melhor das hipóteses, mas você desligou uma parcela maior da rede. Mas isso ainda é uma falha de segurança, porque você desligou uma parcela maior que você não deveria ter desligado. Tudo bem? entendi. É claro que o disjuntor da sua casa não é responsável por um curto na rede elétrica, nem enxerga isso. Então você não pode falar de falha de segurança na sua casa para um curto externo, entendeu? Quer dizer, quando vai acontecer uma falha de segurança na sua casa? Quando o disjuntor de entrada atua antes do disjuntor do ramal. Isso é uma falha de segurança. Tudo bem? Beleza, professor, valeu. Já deu curto no laboratório lá de diretor técnica geral, lá do pé. Desliga, normalmente desliga antes do quadro do que as bancadas. Isso é uma falha de segurança. Não sei se você já deu curto, mas normalmente o aluno alguma vez na vida dá um curto, tá? E por quê? Porque é muito difícil coordenar direitinho os disjuntores, principalmente nesse nível de tensão e é com a proximidade que eles têm, tá? Mas é de fato uma falha de segurança, que é tolerável, porque se você está a 2 metros do quadro, você vai lá e rearma o quadro, né? Agora, se você tiver que percorrer 20 quilômetros para fazer isso, não é tão tolerável assim, tá bom? Deixa eu falar um pouco sobre esse conceito contraditório, né, de falha de operação e falha de segurança, para ver se isso aqui fica um pouco mais claro, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, um sistema de proteção que tem uma probabilidade P de sofrer uma falha de segurança. E uma probabilidade Q de sofrer uma falha de operação.
Tudo bem? E aí, o engenheiro teve a seguinte ideia, né? Vamos fazer o seguinte, vamos comprar 2 sistemas de proteção iguais, né? E ao invés de usar uma configuração, eu tenho de um cara apenas, o que vai ter um problema de security e dependability, que vai ser P falhas de segurança e Q falhas de operação, tudo bem? Aí ele falou assim, olha, ao invés de usar um sistema de proteção, eu vou colocar 2. Ele falou assim, eu quero reduzir as minhas falhas de segurança, né? Quer dizer, falha de segurança é da trip indevido, é mandar desligar indevidamente. Ele falou assim, em vez de colocar um sistema de proteção, põe 2 sistemas de proteção em série com o circuito de trip. Por quê? Porque para eu ter uma falha de segurança, os 2 têm que atuar simultaneamente. E se só um atuar ou só outro atuar, isso não vai acontecer. O que vai acontecer com a falha de security? Deixa eu colocar isso aqui lá no nosso fórum e vocês respondem lá. Espera aí. Estamos em 4/9. Eu deixei uma pergunta, vocês respondam lá. Bom, então vamos lá. Aí o engenheiro falou, eu vou colocar 2 em série. Por quê? Porque para dar trip, eu preciso que o sistema de proteção 1 dê trip e o sistema de proteção 2 dê trip. Então, isso significa que o sistema 1 e o sistema 2 tem que dar trip para ter uma falha de segurança, ou seja, para que os 2 atuem indevidamente. O que vai acontecer é que o security, ele realmente fica menor. A taxa de falhas de segurança, ele cai, né? P ao quadrado é menor do que P, porque P é menor do que 1, certo? Você não vai ter 100% de falha de segurança, você vai ter 2% de falha de segurança. 2% vezes 2% é 4 sobre 10 mil. É bem menor do que 2%. Tudo bem? O que acontece com o dependability? Falha de operação. Mais difícil de pensar isso daqui. Vamos olhar para 2 equipamentos em paralelo. Depois a gente faz o complementar aqui. Então, a minha primeira situação é, tenho um sistema de proteção apenas. Esse sistema tem uma taxa de falha de segurança de P e uma taxa de falha de operação de Q. E aí o engenheiro falou assim, não, pode deixar comigo que eu vou reduzir a taxa de falhas de segurança. Vou colocar 2 em série. Para ter uma falha de segurança, agora os 2 têm que ter falha de segurança. Isso aqui é muito difícil de acontecer. Aí eu perguntei para vocês, tá bom, o que acontece com falha de operação se eu reduzo a falha de segurança? A gente pensa sobre isso. Aí vamos colocar 2 em paralelo. Para que eu tenha uma falha de operação com 2 em paralelo, o que precisa acontecer? Porque em paralelo, se um der trip ou o outro der trip, eu consigo dar trip, né? Então, para que eu tenha uma falha de operação num sistema com 2 relés ou 2 sistemas de proteção em paralelo, os 2 têm que falhar simultaneamente. Então, aqui é Q vezes Q, que é menor do que um relé apenas para proteger o sistema. Então, a taxa de falha de operação cai. Agora, como é que eu meço a taxa de falha de operação com 2 em série e a taxa de falha de segurança com 2 em paralelo?
Então, vamos fazer diferente. Para que eu atue corretamente com 2 em série, eu não posso ter uma falha de operação dos dois, não é isso? Hein, pessoal? Professor, Diga. quando você coloca 2P, porque eu tive duas falhas aqui de segurança em vez de uma, né? Como se fosse o primeiro aqui eu tivesse um 99% e o em série ele está em 98%, é isso? Sim, eu precisaria ter falha dos dois de atuação indevida para atuar indevidamente. Os dois têm que falhar. É justamente isso. Um e outro. É nesse sentido, né? Que você fala caiu, né? Exatamente, nesse sentido. E a mesma coisa vale para a operação. Agora, vamos olhar 2 em série. Para que eu atue corretamente com 2 em série, os dois não podem ter falha de operação, certo? Então, não ter falha de operação é 1 menos Q. Tudo bem? Isso é não ter falha de operação. Os dois não ter falha de operação significa isso aqui ao quadrado. E ter falha de operação é 1 menos isso. Então, isso aqui é um não teve falha de operação e o outro não teve falha de operação. Agora eu estou querendo medir falha de operação. Então, é 100% menos isso. Isso aqui vai ser Q vezes 2 menos Q, que é maior do que apenas o Q. Tudo bem? A mesma coisa acontece para a falha de segurança. Para ter falha de segurança, para não ter falha de segurança, os dois precisam ter falha de segurança. Então aqui aparece um menos e vai aparecer P2 menos P. Ou seja, isso aqui sobe também. Então, cobertor curto, gente. Não tem jeito. Se você quiser melhorar a segurança, você vai piorar, né, a taxa de falha de segurança, você vai piorar a taxa de falha de operação. Se você quiser melhorar a taxa de falha de operação, você vai piorar a taxa de falha de segurança. E aí a pergunta que fica, respondam aqui no chat, por favor. Não precisa pensar muito para responder. Oi, Lucas. Qual a pergunta que eu vou fazer agora? Ou a pergunta que eu fiz no fórum? O fórum é justamente para explicar isso aqui. Tá? Ok. E aí eu pergunto para vocês. Sistemas elétricos têm, do ponto de vista topológico, duas topologias distintas. Uma topologia radial e uma topologia em malha. Não é anel, é malha. Tá? É uma malha, inclusive, bem bagunçada, porque depende da posição física dos centros consumidores e dos centros geradores. Aí eu pergunto para vocês, qual falha é mais tolerada em qual sistema e por quê? Se alguém quiser abrir o áudio e falar, pode falar. Vamos discutir isso agora. Mais tolerada, assim, é qual que é menos ruim de acontecer? Sim, ou mais tolerado em projeto, por exemplo. É melhor atuar quando não precisa do que quando deixar de atuar quando precisa. Mas em qual sistema? No sistema em malha ou no sistema radial? A falha de segurança é melhor no radial porque está tudo em série, né? Mais alguém? Vamos lá. Vou perguntar para o César o que ele acha. César de Queiroz, me fala o seguinte. Quando o disjuntor do quadro de entrada atuou antes do disjuntor do seu apartamento, deu mais trabalho para você resolver o problema ou menos trabalho? Então responde aí. Mais trabalho. Se for à noite, dá bastante trabalho, porque primeiro você precisa achar onde fica alguma fonte de luz
exceto aquela que você tem, porque desligou tudo, né? Então, exatamente. Qual que é o problema? No sistema radial, uma falha de segurança produz desligamento indesejado de porções seguras da rede, né? Então, a falha de segurança é menos tolerada num sistema radial, tudo bem? Já a falha de operação, ela é menos tolerada no sistema interligado, porque você pode ter problemas de estabilidade, né? Você pode ter problemas de blackout. Então, o que acontece? Você permite uma taxa maior de falha de segurança no sistema interligado, mas não falha de operação. E vice-versa, tá? Então, não adianta. Você sempre vai ter um cobertor curto. Você precisa saber se você vai cobrir mais o pé ou mais a cabeça em função do sistema que você está projetando. Então, normalmente, os sistemas... ter falha de segurança em sistema radial é ruim, ter falha de operação em sistema interligado é ruim. Obviamente, as falhas são ruins. Você não quer não desligar quando você deveria e desligar quando você não deveria. A questão é, qual que você tolera mais? Né? Se você tolera mais falha de operação no sistema radial do que falha de operação no sistema interligado, você tolera mais falha de segurança no sistema interligado do que no sistema radial. No sistema interligado, ter falha de operação é um risco grande, não só um risco de dano a equipamentos muito caros, mas também um risco de perda de estabilidade. No sistema radial, é o risco de não fornecimento. E existe um outro problema no sistema radial, que eu acredito ainda que é menos abordado na literatura, mas tão ou mais perigoso do que eu falei. Imagina o seguinte, o seu sistema de proteção atuou indevidamente e desligou o alimentador inteiro. Você tem 25 quilômetros de cabo se for um alimentador da Eletropaulo típico, desses urbanos, dos quais existem mais ou menos 1.500 na cidade de São Paulo. E aí houve desligamento do disjuntor. Como é que você localiza a falta? Eu localizo a falta por meio de ligação dos consumidores afetados. Aí todos os consumidores afetados ligam, porque está todo mundo afetado. Então você não sabe onde foi o defeito, né? Para quem fez esse spot, acho que foi ano passado que vocês fizeram o localizador de faltas, não foi? O sistema de que fizeram. Acho que ano retrasado. Bom, acho que foi, é verdade, acho que foi retrasado. De todo modo, você tem algoritmos para localizar o defeito, e você manda a equipe, né? Mas vamos imaginar que mesmo tendo algoritmo, mesmo tendo ligação dos consumidores afetados, você manda a equipe vai percorrer esses 25 quilômetros, normalmente à noite chovendo, ela não acha o defeito, né? Percorre aquele alimentador inteiro e não acha o defeito. E aí você é o diretor do centro de operação. O seu faturamento vai cair naquele dia porque você não está fornecendo energia elétrica. E aí, você manda religar o sistema ou não? Quem mandaria religar o sistema? Vamos lá, pessoal. Quem que tem coragem de mandar religar o sistema? Ok, o César é um cara preocupado. O Álvaro também não. Bom, uma hora tem que mandar ligar. Você tem que confiar na sua equipe. Não achei defeito nenhum, manda ligar. Bom, se ligar e aceitar o religamento, ótimo, né? O eu não ligaria, Gabriel, no contexto atual de multas e tudo, é um preço enorme a se pagar, tá? Então você vai ter que religar isso daí. Sabendo do seguinte risco. Sim, João, existe o ciclo de religamento automático. Esse ciclo de religamento, como ele é automático e ele é previsto em norma, se você matar alguém no ciclo de religamento, a culpa não é sua, tá? Obviamente vai ter uma ação, provavelmente uma ação de danos, tá? Mas não vai ser um processo criminal. Agora, se depender da decisão humana, o religamento, né, depois de instantes desligado, um processo de busca sem sucesso do ponto de ocorrência do defeito, se você religar, e esse religamento ele é manual, e você matar alguém, aí a esfera pode sair para a esfera criminal, tá? Porque você sabia do defeito, você foi informado por um sistema automatizado de que havia defeito, e ainda assim você mandou religar, tá? Esse tipo de dúvida sempre passa na cabeça de quem está operando, tudo bem? E recordo que
no início dos anos 2000, 2004, 2005, mais ou menos, eu participei de um projeto junto com o professor Senger, que era o coordenador da Eliprot naquele momento, justamente porque o diretor da Eletropaulo, à época, mandou religar e matou um casal de namorado que estava embaixo de um poste onde tinha caído um condutor. Tá? E estava respondendo criminalmente por isso. Tudo bem? Mas são as decisões que têm que ser tomadas. Tá? Não estou dizendo que eu não tomaria de jeito nenhum. Não é verdade. Né? Você tem que confiar nas informações que os sistemas de automação te fornecem e nas informações que a equipe de manutenção te fornece. Lá foi pior, tá? Lá, o condutor caiu no solo, o condutor energizado no solo se caracteriza como uma falta chamada falta de autoimpedância. Falta de autoimpedância é um defeito que não é detectado pelos sistemas de proteção, justamente porque é uma falta de autoimpedância e a corrente de circulação é muito pequena, às vezes nula, inclusive, né? E aí o vizinho ao defeito, né, existia uma casa próximo do local onde o condutor caiu no chão, avisou a Eletropaulo, tá? E a Eletropaulo pediu que ele ficasse de prontidão ali, não deixasse ninguém estacionar nenhum veículo próximo, só que ele ficou 10 horas na frente da casa dele até uma hora que ele foi dormir. E à noite chegou um casal de namorados, estacionou o carro, o cara foi descer do carro, e aí foi eletrocutado, ele e a namorada, tá? E ele estava sofrendo um processo criminal, porque ele sabia que tinha sido desligado, ele sabia do problema, né? Uma pessoa tinha alertado do problema. Se vocês tentarem ligar para a Eletropaulo avisando de condutor rompido, é difícil pelos aplicativos de celular e tudo, né? Uma vez eu me recordo que eu tive que ligar porque tinha um condutor rompido próximo à casa da minha irmã, ele não estava em contato com o solo, que é pior ainda, que é um condutor que não produz efeito nenhum, mas se você encostar, você morre na hora. E eu tive que ligar para a polícia. Liguei para a polícia e falei assim, olha, tem um de tal, professor da USP, tem um problema sério aqui na rua tal. E eles me deram um telefone especial da Eletropaulo. Aí quando eu liguei, o cara não acreditou que eu tinha ligado. Como é que você tem esse número de telefone? Eu falei, bom, liguei para a polícia antes. Então, e é perigoso pra caramba isso, tá? Em São Paulo, essas faltas de autoimpedância devem acontecer 2 por alimentador por mês. São 1.500 alimentadores, são 3.000 faltas dessas por mês. Tá? Então são 100 faltas dessas por dia. Não é pouca coisa, não. É claro que acontece mais quando chove e tudo, mas são muitas situações. Na média, o que a gente tem de ocorrências é essa aí, mais ou menos. Tá? Professor? Diga. Por que a Eletropaulo não deixa, por exemplo, um canal assim para a população comunicar essas falhas? Por que tem que ser tipo alguma coisa tão exclusiva que nem isso daí? Você teve que ligar para a polícia e ter esse telefone? Porque é custo, você entendeu? Às vezes o cara não sabe o que é, você entende? E aí você abre um canal, você tem que responder a esse chamado e às vezes o chamado não é nada, entendeu? Depender de ligação telefônica é um negócio bem complicado. Existem umas curvas que demonstram como é que a pessoa se comporta quando ela liga, quando ela decide ligar, porque ela está sem energia elétrica. Então você tem aquela pessoa que fala, eu nem vou ligar que meu vizinho vai ligar. Aí passa 20 minutos, cara, acho que meu vizinho não ligou, deixa eu ligar eu. Né? Tem o cara que liga imediatamente, tem o cara que nem liga. Então você nunca recebe informações precisas. Esses sistemas que são baseados na informação georreferenciada da posição do consumidor, eles têm um monte de inteligência artificial para determinar se, por exemplo, se a ligação que acontece 20 minutos depois da primeira se refere à primeira ligação, ou se não se refere à primeira ligação, é uma outra ocorrência. Entendeu? Então, assim, toda vez que você dispõe um canal de comunicação, você vai ter que atender. Né? E quando se fala em regulação de serviços básicos, né, que são infraestruturais, aí a situação é mais severa ainda. Né? O Quality of Service está descrito nas normas regulamentadoras da ANEEL, como também da telefonia fixa. Né? A telefonia fixa também tem regras bastante severas. Aí. É basicamente isso. Né? E às vezes o consumidor nem sabe que é uma falta de autoimpedância. Quando é curto-circuito, de fato desliga, né? Então você tem esse tipo de ocorrência. Me recordo uma vez que eu tentei ligar para a Eletropaulo, porque eu cheguei em casa, começou a ouvir um barulho, parecia VAT indo para o ar, assim, olhei da minha janela de casa para o poste perto de casa, tinha uma chave com mau contato.
E a chave num determinado momento, aquilo lá ia queimar tudo, né? Tentei também ligar para avisar, tudo bem. Aí não ia adiantar nada, porque acho que uns 3 ou 4 minutos foi o tempo que levou para destruir a chave, né? Mas também, de novo, você fala, bom, o que a Eletropaulo prefere? Pô, deixa eu destruir o equipamento. Falta de autoimpedância, por ter esse problema jurídico, eles nem tentam, hoje em dia eles nem tentam mais fazer sistema para detectar falta de autoimpedância, tá? São todos sistemas com caráter experimental, tem algoritmos que são embarcados em relés de proteção, tem um relé de proteção dentro lá do Eliprot, da GE, chamado F60, que embarca um conjunto de 6 ou 7 algoritmos que tenta identificar a falta de autoimpedância. Esses algoritmos são decorrentes de uma tentativa da GE da década de 90. Eles produziram Digital Feeder Protection, um equipamento, era o DFP600, que tinha esses algoritmos. Eles tiveram que mudar o nome para DFM, justamente para essas questões jurídicas. O M deixou de ser Protection e passou a ser Monitoring. Ele dava um indicativo da probabilidade de ter ocorrido uma falta de autoimpedância, mas nunca era certeza, justamente para essa questão jurídica. Tá? E esses algoritmos embarcaram os equipamentos subsequentes da GE. Um monte de gente tentou fazer. Coisa que eu achei mais, e não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, a coisa que eu achei mais factível foi o que o Sanger fez. Eu participei da digitalização do equipamento, o equipamento que media campo elétrico nas pontas do alimentador. Então, quando você perde uma fase porque houve um rompimento de condutor a montante, você não tem tensão em uma das fases, você tem um desequilíbrio, e você mede, então, tensão de sequência zero. E aí você sabe que houve desequilíbrio, tem um curto para trás. Aí você faz uma teoria dos grafos e você consegue restringir o local a, na pior das hipóteses, trechos assim com 3 ou 4 barras. Né? É uma coisa bem interessante. A gente instalou isso em um monte de concessionária no Brasil. Foi inclusive prize paper do Power Engineering Society de 3E. Tá? O PES, né, o Power Engineering Society de 3E, tem mais ou menos uns 120 anos e deve ter uns 70 prize papers. Um desses eu participei da digitalização. O artigo eu não participei, mas da digitalização da primeira versão microprocessada eu participei. Isso ainda como aluno de graduação. Tá? Bom, me falei demais aqui, mas eu queria colocar um resumo da questão aí da falha de segurança contra a falha de operação. Tá? Então, deixa eu colocar o texto aqui. Mas se alguém quiser saber um pouco mais, isso é interessante, esse negócio, né, fala sobre as faltas de autoimpedância e o impacto disso na operação da rede de distribuição, etc. Então, lá, tipicamente, os sistemas interligados tem-se como objetivo reduzir as taxas de falha de operação. Isto é, aumento da dependability em detrimento da security. Isso porque uma falha de segurança não resultará em desligamento significativo de cargas, porque o sistema é interligado. Como eu falei na primeira aula do curso, o sistema elétrico brasileiro, no ano de 2000, acho que foi 2016 agora, eu não sei se eu falei o ano correto para vocês, ele teve mais ou menos uns 6 mil desligamentos na rede básica. Uma quantidade brutal de desligamentos, das quais se a gente ficar conhecendo 1 ou 2 por ano, é muito. Né? Quer dizer, quantos desligamentos significativos houve no Brasil nos últimos 5 anos? 2, 3 talvez. Né? Então, esse é um sistema mais tolerante a falhas de segurança do que falhas de operação. Já para sistemas radiais, opta-se pelo contrário. Isto é,
aumento da security em detrimento da dependability. Porque falhas de segurança desligam toda a carga ajusante do ponto de desligamento, do ponto de manobra, né? Vou colocar da barra de manobra aqui. Onde se encontra a religadora ou o disjuntor. Essa filosofia também se aplica a sistemas muito carregados. Né? Você opta por não desligar, porque se você fizer qualquer manobra na rede, você vai perder cargas que você não gostaria de perder. Tá? Então, o que produz falha em sistemas de proteção, essas falhas que a gente está falando aqui? Que são, né, atuação não indevida ou não atuação, são ajustes incorretos, isso é erro de projeto, não tem jeito, isso é erro do engenheiro de proteção, tá? Falha de manutenção. Falha de manutenção, normalmente, é falha de disjuntor, tá? Atualmente, né, isso aqui, vamos só colocar uma observação, tem mais a ver, né, quer dizer, isso aqui, quando você está falando de ED, né, é difícil você ter uma falha no circuito de trip, né, mas você pode ter falha em relé eletromecânico, tá? Mas eu vou deixar aqui de lado, porque eles estão sendo substituídos, ainda que paulatinamente, por equipamentos digitais. Falha de manutenção em relé é uma coisa, em disjuntor também, mas o disjuntor ainda é usado para manobra, então ele é usado mais corriqueiramente do que o relé. Mas um relé eletromecânico sem manutenção, você só vai ficar sabendo do defeito quando houver um curto-circuito na rede. Os curto-circuitos não acontecem corriqueiramente, né? Então você acha que o relé está bonitão lá, pronto para atuar, dá um curto, ele não atua, tá? Já um IED, ou né, o relé numérico, o relé digital, eles têm circuitos de watchdog, e aí ele se automonitora. Se houver qualquer falha no processador principal, o circuito de watchdog pode, inclusive, reinicializar o próprio equipamento para ver se ele volta ao estado normal, ou ele pode enviar um sinal informando essa falha via canal de comunicação para o centro de operação, avisando que aquele relé precisa de manutenção. Então você fica sabendo no momento do defeito do equipamento de proteção que ele está defeituoso. Então você manda a equipe para lá e, obviamente, você confia, né, que o equipamento de backup da proteção está lá atuando, tudo bem? Essa bobagem de mexer isso aqui, agora tem que mexer todas as letras. Isso eu consigo, né? Acho que não. Vou voltar tudo para baixo aqui. E lá. E por último, aqui falha no equipamento. Os TCs e TPs, serviço auxiliar, criação, etc. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Professor, Diga. então no sistema em anel, eles preferem, tipo, não atuar indevidamente, né? É isso? Esse conceito seria, né?
Não, eles preferem não ter falha de operação. Então, eles deixam o sistema mais sensível. Ele vai atuar para todos os curtos dentro da zona de proteção, mas pode atuar para curtos externos. Então, eles são mais tolerantes à falha de segurança. Entendeu? Sim. Tá. Ok? Uhum. Posso passar para frente aqui, pessoal? Escrevi um monte de coisa aqui com o teclado que é mais rápido. Então, vamos embora. Vamos falar sobre seletividade, é mais um conceito do sistema de proteção. E atrelado ao conceito de seletividade, vem o conceito de coordenação da proteção. Tá? Então, um sistema de proteção é dito seletivo quando ele desliga a menor porção do sistema defeituoso. Em última análise, ele desliga única e exclusivamente o equipamento defeituoso, a linha de transmissão defeituosa, o tensionador defeituoso, o barramento defeituoso. Isso é a característica de um sistema de proteção dito seletivo. Você diz que um sistema é seguro, confiável e seletivo se ele tiver também uma proteção de retaguarda. Né? Por quê? Porque o sistema de proteção em si pode falhar, pode ter uma falha de disjuntor, pode ter uma falha no próprio IED, pode ter uma falha de medição de tensão e corrente, então o IED fica cego, ele não consegue enxergar o defeito, então alguém vai ter que enxergar o defeito por ele, né? E a gente chama isso de proteção de retaguarda. Então a proteção que atua desligando o equipamento primário, que tem como objetivo desligar única e exclusivamente aquele equipamento primário, é chamada de proteção primária. A proteção de retaguarda é aquela que deve atuar como backup da proteção primária, ou seja, se a proteção primária não atuar, por alguma razão, qualquer que seja essa razão, a proteção de retaguarda deve atuar. Mas ela só deve atuar quando ela perceber que a proteção primária não atuou. Ou seja, essas duas proteções têm que estar coordenadas, é o que não aconteceu na casa do César. A proteção do quadro geral desligou a casa toda para um curto-circuito que aconteceu depois de um outro disjuntor. Tudo bem? A proteção de retaguarda, ela tem esse nome, mas eu posso ter proteção primária duplicada, né, que seria uma espécie de proteção de retaguarda, mas fica difícil de falar proteção de retaguarda, porque a proteção de retaguarda, a rigor, ela desliga uma porção maior do sistema. Então, ou o pessoal chama de proteção de retaguarda local, tá? E a proteção de retaguarda remota. Então, a proteção de retaguarda local fica na mesma subestação da proteção primária. A proteção primária duplicada protege exatamente o mesmo equipamento que a proteção primária protege, e a proteção de retaguarda remota fica em outras subestações, né? E elas necessariamente vão desligar uma porção maior do sistema. Hoje, no sistema interligado brasileiro, devido ao que está definido dentro dos procedimentos de rede do ONS, é obrigatório fazer proteção primária duplicada na rede básica. Então, se você entrar numa subestação da rede básica, você vai ter um relé de proteção de B de linha, por exemplo, vai ter um outro que protege exatamente o mesmo equipamento, exatamente a mesma linha. O que as concessionárias de transmissão fazem, tá? E eu acho que isso é um risco adicional, é utilizar o mesmo IED de proteção como proteção primária e proteção duplicada. E aí, todas as falhas de modo comum, você vai ter. Né? E aí você vai ter que confiar na proteção de retaguarda remota. Então, a rigor, você deveria usar 2 IEDs distintos para fazer proteção primária, né, a proteção primária e a proteção primária duplicada, para não ter falha de modo comum. Que tipo de falha de modo comum? De repente, uma fonte defeituosa. Aí comprou os 2 equipamentos do mesmo lote e vão falhar exatamente na mesma época. Tá? E você vai ficar sem proteção para aquele sistema. Eventualmente, você poderia até utilizar equipamento do mesmo fabricante, levando em consideração que as funções de proteção implementadas no hardware desses equipamentos, né, as funções que o tornam inteligente, são feitas pelas mesmas equipes de proteção. Então, você pode ter 2 equipamentos distintos, com
tecnologias de hardware distintas, porém com o mesmo algoritmo de proteção implementado. E aí você pode ter uma falha de modo comum porque o algoritmo não percebe um determinado defeito. Então, o melhor seria ter 2 equipamentos distintos do ponto de vista de hardware e 2 equipamentos distintos do ponto de vista de firmware, para evitar falhas de modo comum. Ainda assim, se você tiver um disjuntor defeituoso na subestação, você vai ter falha do disjuntor, e essa falha vai exigir que você atue com a proteção de retaguarda remota. Tá? Então, os esquemas de proteção dentro de uma subestação hoje ficam, inclusive, verificando se o disjuntor atuou ou não. Tá? Então, seletividade ou coordenação da proteção. Vou escrever um pouquinho do que eu falei. É a capacidade ou habilidade de um sistema de proteção de isolar somente o equipamento defeituoso, minimizando ao máximo a porção desenergizada do sistema. Estou arriscando falar desenergizado, né? Já falei umas 3 ou 4 vezes e funcionou. Uma hora não funciona. Sobre o conceito de seletividade, existe o conceito de proteção de retaguarda. Então, você tem a proteção primária, que é responsável pelo equipamento e deve ser totalmente seletiva. Aí você tem a proteção primária duplicada, atua em paralelo com, olha aqui o conceito de minimização das falhas de operação aqui, né? Atua em paralelo com a proteção primária e deveria ser constituída por hardware e firmware diferentes, evitar falha de modo comum. A proteção de retaguarda local desliga uma porção maior da subestação e é atrelada a esquemas de falha de disjuntor. O que acontece normalmente é o seguinte: você tem a proteção de linha, a linha sai de uma barra. Aí você tem falha de disjuntor naquela linha. O que você faz? Você desliga a barra. Tá? É um jeito de você fazer a proteção de retaguarda local, percebendo que houve uma falha de disjuntor da linha de transmissão. Se você desligar a barra inteira, você para de energizar o curto-circuito por um dos lados. Se no outro lado do disjuntor funcionou, aí você desligou a linha toda. O problema é que você desligou a linha inteira, que interliga 2 subestações, e mais uma barra de uma subestação inteira. Se o sistema for importante, certamente você segregou o sistema. É capaz de você ter um blackout por causa disso. Tá? E a proteção de retaguarda remota, que opera em outras subestações. Pois é, vai ter um desenho explicando cada uma delas aí. Dúvidas, pessoal? Posso passar para frente? Querem copiar?
Então, vamos falar sobre proteção primária agora. Tá? Então, a proteção primária, o conceito de proteção primária, ele está associado ao conceito de segurança. Então, o sistema de proteção é dito seguro quando responde a faltas dentro da sua zona de proteção primária. E aí, pessoal, eu quero fazer um desenho, porque eu mencionei 2 vezes zona de proteção, mas a gente ainda não dei esse conceito exatamente para vocês, tá? Então, eu vou dar esse conceito para vocês agora. Eu vou desenhar o unifilar de um sistema elétrico. Esse sistema elétrico aqui, ele vai ser radial nesse exemplo, mas eu consigo fazer zonas de proteção, definir bem as zonas de proteção aqui, tá bom? Então, imaginar que eu tenho 2 geradores, né? Esses geradores são protegidos pelos seus respectivos disjuntores. Então, o desenho de disjuntor, tipicamente, é um quadradinho desse jeito aí. Né? Imagina que eu tenho a barra da minha usina de geração, essa barra aqui, onde eu penduro todos os geradores. Disjuntor custa caro, então você não fica colocando disjuntor em série, é muito difícil isso. Você tem topologias de subestação que permitem maior flexibilidade do que essa que eu estou desenhando. A gente vai ver mais para frente isso no curso. Tá? Mas isso aqui dá um bom exemplo. Então, se eu pensar que o gerador é um equipamento, eu preciso ter um IED de proteção olhando para esse gerador. E se esse gerador tiver defeituoso, eu preciso desligar esse gerador do restante do sistema. Então, essa linha tracejada define a zona de proteção primária do gerador. Tudo bem? O mesmo vale para esse gerador aqui de baixo. Então, eu preciso ter um IED que mede as condições operativas do gerador e toma decisão de abrir ou não o disjuntor que conecta esse gerador à barra da usina. Né? Aí, eu vou ter a barra de geração e depois eu tenho a barra de transformação. Eu tenho os transformadores, elevadores, para que eu consiga levar a energia dessa usina para o sistema interligado. Então, aqui eu vou desenhar 2 transformadores também. O número de transformadores não necessariamente é igual ao número de geradores, pode ter mais ou menos, em função da potência de geração que você tem. E aqui um exemplo que eu fiz, já falando um pouquinho sobre confiabilidade de solução. Você pode ter um barramento no secundário dessa subestação elevadora e tratar o barramento de forma separada. Quer dizer, a chave que interliga, né, o disjuntor que interliga esse barramento, ele isola o barramento originalmente. Porque aí eu posso usar o transformador T1 aqui para alimentar as cargas conectadas nessa barra e o T2 aqui de baixo para alimentar as cargas conectadas na outra barra. Porém, se eu tiver transformadores com potência sobressalente, eu posso abrir os 2 disjuntores para fazer manutenção, por exemplo, no transformador T1 e jogar todas as cargas do transformador T1 para o transformador T2. Isso também se faz corriqueiramente. Então, se a gente olhar para o transformador T1, a zona de proteção do transformador T1 também está contida entre os 2 disjuntores aqui, essa zona aqui.
E aqui no outro transformador, outra zona de proteção. Bom, percebam já que eu tenho disjuntores o suficiente para definir mais uma zona de proteção, que é essa barra aqui. Então, a barra de geração é protegida por esses 4 disjuntores. Se eu tiver um curto-circuito na barra, obrigatoriamente eu preciso comandar a abertura desses 4 disjuntores e isolar o defeito. Depois eu falo sobre as funções, eu vou falar sobre cada uma das funções de proteção, e a barra também tem suas próprias funções de proteção. Seguindo aqui no meu unifilar, eu posso ter, por exemplo, 2 linhas de transmissão conectando essa barra elevadora ao sistema interligado. Aqui eu não vou fazer desse jeito, só vou colocar a linha de transmissão. Tá? Então aqui é uma linha de transmissão. Para eu isolar a linha de transmissão, eu preciso de 2 disjuntores, eu preciso isolar os 2 terminais. Pô, mas não é, se o sistema for radial, não basta eu desligar um disjuntor só? Vamos ver aí o que acontece nesse sistema que eu estou desenhando. Se eu tiver uma barra onde eu tenho uma subestação de distribuição, aí eu preciso de 2 disjuntores para poder isolar a linha. Porque se eu tiver um defeito nessa linha aqui de cima e não abrir esse disjuntor, meu curto-circuito vem pela própria linha e vem para a linha vizinha. Né? Então eu preciso de 2 disjuntores para segregar a linha. Tudo bem? Então, isso aqui é uma zona de proteção. E isso aqui é outra zona de proteção. E aí eu consigo já observar que tem mais uma zona de proteção aqui, que é da barra de onde partem as linhas de transmissão, ou seja, do meu sistema de transmissão. Agora é importante a gente observar esse sistema. Vamos imaginar que eu tenha agora um sistema radial. Então, eu tenho um disjuntor aqui. Como é o sistema da Eletropaulo 3.8 kV, você tem a subestação e você energiza as cargas por meio de um alimentador que é alimentado em um ponto só, na subestação de distribuição. Então, se eu tiver esse arranjo aqui, eu tenho uma terceira zona de proteção da barra. Os arranjos de barra de subestação de distribuição são muito simples, tá? São todos derivados desse arranjo aí, com algum nível diferente de confiabilidade dos sistemas de transformação dentro. Eventualmente você pode ter rede networking, mas aí você tem alimentação por mais de um lado e a rede deixa de ser radial, tá? Então esse aqui é o meu sistema radial. E qualquer curto-circuito que aconteça a jusante do ponto de instalação do disjuntor do sistema radial, ele deve perceber, né? O que acontecer para cá. Alguém saberia me dizer qual a diferença que dá para enxergar desse sistema aqui? Eu consigo fazer um pouco mais. Ah, bom, vai assim, né? Desse sistema aqui, por exemplo, para esse sistema aqui, né? Qual que é a diferença do sistema de proteção para proteger a linha radial do sistema de proteção que protege a linha, né? Ou que protege essa barra aqui, por exemplo? Ou a diferença entre as zonas. Vamos pensar em zona de proteção primeiro. Qual que é a diferença entre a zona azul, a zona amarela, para a zona verde? E aí, pessoal? Estão me ouvindo ainda?
Sim, professor, estamos te ouvindo. Se a gente observar, então, pessoal, a região verde aqui, né? Vou pegar em verde aqui, isso aqui é uma zona aberta. E é difícil você proteger uma zona aberta, porque você não sabe até onde ela vai, né? E o nível de curto vai mudando à medida que você avança a montante aqui do ponto de instalação do disjuntor. Tudo bem? Já essas zonas aqui, tanto amarela quanto azul, são zonas fechadas, né? E aí você consegue proteger usando funções distintas, né? Por exemplo, eu poderia usar a lei de Kirchhoff das correntes para fazer a proteção da barra, né? Porque se tem corrente entrando e não tem corrente saindo, alguma coisa tem que errado na barra. A mesma coisa vale para a linha. Já para o sistema radial, já para uma zona aberta, não tem como, porque entra corrente e se a zona não é fechada, não sai corrente nenhuma dessa zona. Tudo bem? Então, existe o conceito de proteção unitária associado ao conceito de zona de proteção. Quando a zona de proteção é fechada e você utiliza uma proteção capaz de discernir faltas dentro dessa zona e fora dessa zona, você diz que você tem uma função de proteção unitária. Então, no exemplo que eu dei da lei de Kirchhoff das correntes, a proteção que faz essa contabilização de correntes se chama proteção diferencial. Ela mede a diferença de corrente, parece um dispositivo diferencial residual, como vocês já viram em baixa tensão, tá? E ela é unitária por natureza. Já numa zona aberta, você pode usar, por exemplo, proteção de sobrecorrente. Tem uma corrente maior do que o ajuste da sua proteção, você atua num tempo que é inversamente proporcional à magnitude da corrente, ou seja, quanto maior a corrente, menor o tempo de atuação, né? E cada uma dessas funções tem uma idiosincrasia de configuração que a gente vai aprender ao longo do curso. Tudo bem, pessoal? Continuando aí, que faltam 10 minutos. Então, a gente pode definir o conceito de zona de proteção. Define-se, então, o conceito de zona de proteção, que consiste na zona delimitada pelos transformadores de corrente e disjuntores associados. As zonas de proteção podem ser abertas ou fechadas, e a proteção unitária é aquela usada em zonas fechadas, por exemplo, proteção diferencial e proteção de distância. E proteção não unitária é aquela que é usada na proteção de zonas abertas. Por exemplo, proteção de sobrecorrente. Algumas observações importantes. Em primeiro lugar, os disjuntores, eles são instalados, os pontos de conexão
com os equipamentos dos equipamentos com a rede, desculpa, dos equipamentos com a rede. Isso permite que só o equipamento seja desconectado quando necessário, ou seja, por causa de defeito interno ou manutenção programada. Em algumas circunstâncias, se economiza no TC ou no disjuntor. O disjuntor é o equipamento mais caro, normalmente, né? Então, você acaba, por exemplo, se você tem unidades geradoras pequenas, você faz a proteção proteger o gerador e o transformador. Aí você põe o transformador conectado na barra de geração e o disjuntor depois disso. Então, na hora que o disjuntor desliga, desliga todo mundo, né? Quanto mais sofisticado é o sistema, mais caro ele se torna. Então, normalmente, sistemas onde você segrega todos os equipamentos são sistemas que produzem muito lucro para a concessionária, são de alta tensão ou extra alta tensão, né? E aí vale a pena você segregar os equipamentos, né, considerando cada equipamento em si, ao invés de simplesmente desligar, por exemplo, o transformador de um gerador e de repente correr o risco de perder a subestação. Tá? Além disso, uma zona de proteção primária estabelecida ao redor de cada elemento da rede e uma falta dentro da zona deve ser eliminada pela abertura dos disjuntores dentro da zona e só destes. Então, se a gente olhar no desenho anterior, se eu tiver um curto-circuito no transformador, esses dois disjuntores aqui devem atuar e apenas esses dois. Aí eu não perco nem essa barra aqui, nem essa barra aqui, e consigo manobrar toda a carga do transformador T1, que é essa linha de transmissão pintada de amarelo, para o transformador T2, sem perder, então, o fornecimento de energia, ou a capacidade de fornecer energia. Ok? Além disso, faltas em zonas primárias, sobrepostas, produzem a abertura dos disjuntores de ambas as zonas. E por último aqui, as zonas de proteção primária são definidas pelas posições dos TCs. Né? Porque é a partir do TC que você consegue medir a corrente que entra ou que sai da zona. Tudo bem, pessoal? Dá um tempinho aí para vocês copiarem. Dúvidas? E aí, pessoal? Tudo certo? Valeu, Rodrigo. Tudo certo. Obrigado, Ian.
Então, pessoal, por hoje é só. Aguardem aí o upload da aula para o nosso Moodle. Eu vou ver se eu finalizo. Eu não consegui finalizar a atividade 2, que deveria começar hoje de acordo com o nosso cronograma. Né? Na segunda-feira é feriado. Né? Eu não tinha marcado aula no dia 7, pelo menos no meu cronograma não. Até falei para vocês para a gente ter aula, mas acho que não marquei depois. Então, segunda-feira não tem. Eu vou ver se eu consigo fazer até segunda-feira para deixar para vocês. Né? Se por acaso eu tiver algum atraso, né, algum delay da produção de um exercício para o outro, eu dou um tempo a mais no final do semestre para vocês terminarem, tá? A gente está com um pouquinho de folga. E é isso. Bom fim de semana aí para vocês. Valeu, professor. Para o senhor também. Eu, Bom fim de semana, professor. Professor, obrigado pela aula. Murilo, Até sexta que vem. por acaso sua matrícula está correta, Murilo? Se quiser abrir o microfone, a gente fala aqui. Ô, Adriano, tchau, tchau. Tchau, Felipe. Tchau, Helene. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Guilherme. Tchau, Ana Luísa. Thiago. Tchau, Vitor. João Vitor. Alô, Stefan. Até.